Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma das nossas Conversas da Diáspora, uma iniciativa da Vice-Presidência do Governo dos Açores, através da Direção Regional das Comunidades, que nesta fase inicial nos tem permitido conhecer melhor, semanalmente, cada uma das 16 casas dos Açores que existem atualmente em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos da América, no Canadá, no Uruguai e na Bermuda. Ora, dessas 16 casas, só no Brasil existem 6. 6 casas dos Açores. A mais antiga é do Rio de Janeiro, foi fundada em 1952, seguida pela Casa dos Açores de São Paulo, em 1980, e também pela Casa dos Açores da Bahia, igualmente há 41 anos atrás. Mais recentemente foram fundadas também as Casas dos Açores de Santa Catarina, em 1999, do estado do Rio Grande do Sul, em 2003, e a mais recente é a Casa dos Açores do Maranhão, fundada há 2 anos, em 2019. Já por aqui, em semanas anteriores, passaram as Casas dos Açores do Rio de Janeiro e de São Paulo. Hoje vamos conhecer melhor a terceira Casa dos Açores mais antiga do Brasil. É exatamente a Casa dos Açores da Bahia, sediada na cidade de Salvador. Ela foi fundada no dia 19 de outubro de 1980, há, portanto, 41 anos quase. Teve um primeiro presidente da direção, Manuel Bernardino, desde 1980 e até 2010, e nos últimos 11 anos é presidida por um empresário graciosense, Orlando Sousa da Silva, o nosso primeiro convidado desta semana, presidente da direção da Casa dos Açores da Bahia. Senhor Orlando Silva, muito boa tarde e muito obrigado pela sua disponibilidade de ter aceito o nosso convite. Nós temos muito gosto em poder conversar consigo. De todas as casas dos Açores, a Casa da Bahia é porventura a menos conhecida fora do Brasil, até porque ainda não faz parte do Conselho Mundial das Casas dos Açores, mas nem por isso tem uma atividade menos importante, pelo contrário, tem uma missão igualmente importante para a afirmação da nossa identidade cultural de primeira, segunda, terceira geração no grande estado da Bahia. Sobre isso falaremos certamente ao longo da próxima meia hora, mas eu gostava de perceber primeiro como é que um jovem Orlando Sousa da Silva, nascido na Vila da Praia, da Ilha Graciosa, no grupo central do arquipélago dos Açores, um belo dia emigra para o Brasil e estabelece-se exatamente na cidade de Salvador da Bahia. Como é que tudo isso começou? Exatamente, e tinha um tio aqui em Salvador, que era Manuel de Sousa da Silva, e ele se dava muito comigo e me escreveu perguntando se eu gostaria de vir para a Bahia. E naquela altura, eu querendo mudar de vida, aí eu disse a ele que sim, né? Então, no dia 18 de dezembro de 1956, eu cheguei aqui à Bahia. Fui trabalhar num armazém chamado também Armazém Açoriano. Trabalhei lá 2 anos, a fim de 2 anos, passei a ser sócio do dono que estava lá, que era uma pessoa já de uma certa idade, e me convidou para ser sócio. Então, eu fiquei 2 anos de sócio. A fim de 2 anos, eu comprei a parte dele, e aí comprei um armazém, fiquei trabalhando só. E aí fiquei na comunidade portuguesa, não só açoriana, como também na comunidade portuguesa. No tempo eu já era sócio do Hospital Português, Gabinete Português de Leitura, e aí nós, para juntar os açorianos, nós resolvemos comprar uma casa, que é justamente essa casa que hoje existe. O senhor, e o armazém açoriano ainda existe? O senhor fez a sua vida profissional toda ligado a essa área sempre ou diversificou?
Não, a Casa dos Açores, ela foi montada Não, do armazém. Eu pergunto do armazém açoriano, a que esteve ligado, primeiro como trabalhador, depois como sócio, ele ainda se mantém? O senhor esteve ligado a ele sempre? Não, aí não se mantém. Eu aí saí, ele ficou algum tempo ainda lá, depois terminou. E era de quê? Esse armazém açoriano, em Salvador da Bahia? Como? Qual era a área de negócio desse armazém açoriano? Era sempre molhados. Vendia era feijão, farinha, bebidas, enfim, era secos e molhados, vendia de tudo. Mas alguma coisa relacionada com produtos também dos Açores ou não? Como? Dos Açores só tinha o nome ou alguns produtos também? Só tinha o nome da Casa dos Açores, ou Armazém Açoriano. Mas não era como tinha outros nomes, a Vista Alegre, enfim. Então eu fui para Itapuã. Lá em Itapuã nós arranjamos esse terreno, que era uma casa antiga. Aí nós o formávamos naquela altura, inaugurámos justamente no mês em outubro de 1980. E aí para nós juntar então os açorianos e descendentes de açorianos. Naquela altura havia ainda muito açoriano. Hoje está um pouco reduzido, já faleceram, não vem mais ninguém. Então nós temos hoje na Casa dos Açores na faixa de 50 sócios açorianos, né? Tem alguns filhos também de açoriana, enfim. Então, o que nós faz lá é a festa do Divino Espírito Santo, lá de mês em mês nós fazemos um bacalhau, faz sardinha, o peixe, para se juntarem para nós conversar um pouco da vida um do outro. Muito então, bem. Nós já teremos a oportunidade de conhecer melhor a atividade e a fundação, antes disso, da própria Casa dos Açores, que agora, como refere o Sr. Presidente, vai envolvendo não apenas os açorianos de nascimento, mas também os açorianos de descendência. É o caso do seu filho, do Dr. Orlando da Cunha da Silva, sócio, aliás, muito ativo da própria Casa dos Açores da Bahia, que também nos acompanha nesta conversa e cuja presença agradeço igualmente. No seu caso, certamente que já nasceu em Salvador da Bahia, mas sendo filho de açorianos, tendo esse sangue graciosense a correr nas veias, como é que se processou a sua ligação à Casa dos Açores, certamente ainda criança ou jovem? Como é que é? Eu comecei indo para lá, para a Casa dos Açores, justamente com meu pai, naqueles eventos, aí com reuniões lá, reunia meu pai com os açorianos e eu com os demais filhos de açorianos, que foi uma oportunidade que a gente teve para se aproximar mais ainda. Alguns nós tínhamos uma aproximação maior e outros nem tanto. Então a Casa dos Açores acabou nos propiciando, vamos dizer, essa aproximação maior com os demais que não tinham contato tão próximo, né? Então já tem um bom tempo já. É curioso, a última vez que estive aí convosco, creio que há uns 5 anos, talvez, em Salvador da Bahia, recordo-me bem do Sr. Presidente Orlando Sousa da Silva me ter dito que a fundação da Casa dos Açores, há 4 décadas atrás, mais do que servir para reunir os açorianos residentes em Salvador, serviria para passar aos seus filhos e netos esse espírito açoriano. Foi, de facto, esse, Sr. Orlando, o grande objetivo da fundação da Casa dos Açores, há 41 anos quase. Exato. Não, a finalidade é justamente essa. Não só os açorianos, como qualquer descendente de açoriano. Filhos, netos e lá vai. Então, a finalidade é reunir a comunidade açoriana sempre quando puder, de mês em mês, às vezes 2 em 2 meses, dependendo. Só que agora... E já vai na terceira geração de filhos e netos, inclusivamente, a frequentarem as atividades da casa, não é?
as atividades. Já vai inclusivamente na terceira geração de açorianos, não apenas os filhos, mas em alguns casos também os netos. Tem filhos, já tem netos e já sócios lá da Casa dos Açores, né? E a finalidade... A Casa dos Açores da Bahia tem uma sede excelente, uma vivenda com 1.700 metros quadrados, no meio de uma vegetação, creio que na zona alta da cidade, naquela zona de Itapuã, próximo da famosa praia de Itapuã, do Vinícius de Moraes. E é uma casa que tem um salão enorme, que é justamente aproveitado para festas, além da sua zona exterior envolvente. Como é que conseguiram, há 41 anos atrás, como nos disse um grupo de cerca de meia centena de açorianos, avançar logo para a aquisição de uma casa com essa dimensão que ainda hoje, felizmente, se mantém na vossa posse? Não, a finalidade, naquela altura, nós já vinha pensando há muito tempo em fazer uma Casa dos Açores. Só que nós estávamos querendo ver qual era o local. Sugeriu em Itapuã. Ora, naquela altura, nós fizemos, vamos dizer, os sócios, o que podia dar 50, dava 50 mil, o que podia dar 20, dava 20, o que podia dar 10, dava 10, e o que podia dar 5, dava 5. Então, nós compramos a Casa dos Açores. Ela tem 400 e tantos metros quadrados, no tempo. Era uma casa antiga, como ainda hoje é. Naquela altura que Bernardão era o presidente, nós fizemos algumas reformas, porque para adaptar à Casa dos Açores. E depois que eu entrei, então nós fizemos aquele salão. Eu fiz uma obra lá, como viu, e aí ficou mais ampla, mais coisa. O pessoal faz algum aniversário, alguma festa de casamento, enfim, aí fazem lá na Casa dos Açores. Ora, pela estimativa da própria Casa dos Açores da Bahia, e segundo uma informação que me forneceu da última vez que conversamos presencialmente, residem atualmente na cidade de Salvador cerca de 50 açorianos de nascimento, que aí tiveram uns 200 filhos e quase 1000 netos. E residem maioritariamente no bairro de Itapuã, onde, aliás, como já vimos, se encontra sediada a própria Casa dos Açores. São especialmente provenientes da Ilha Graciosa, mas também da Terceira, ou ainda de São Jorge, do Pico e do Faial. Nota-se muito essa preponderância da Graciosa na comunidade açoriana de Salvador da Bahia? A maioria é da Graciosa. Em segundo lugar, é da Terceira. Do Pico tem uns 4 ou 5. São Jorge tinha um. E São Miguel também parece que só tinha 2 São Miguel, né? O resto, a maioria, é justamente a Ilha Graciosa. Né? Da Graciosa, quer da praia de Santa Cruz, da Luz, de Guadalupe, um pouco da ilha inteira. É Vitória, Santa Cruz, Sul, Praia, é das 4 freguesias. Tem gente de... O senhor Orlando, graciosense de Gema, está em Salvador há mais de 60 anos, como vimos, mas tem regressado de vez em quando à sua Ilha Branca? Eu já estou aqui há 64 anos, né? 64 anos. E tem visitado a Graciosa? Como é que... Se tem visitado regularmente a Graciosa durante essas 6 décadas de vida brasileira? Já fui algumas vezes. Normalmente eu ia 3 em 3 anos. Passei aí de ano em ano. E agora tem 2 anos que eu não vou lá justamente por conta dessa pandemia que anda no mundo, né? Mas assim que isso passar, se Deus quiser, eu vou voltar novamente lá à Graciosa. Muito bem, era isso que eu queria ouvir. A força da saudade é mais forte do que a força da idade. Isso é muito bom, é um exemplo notável. E o seu filho, o Dr. Orlando, também costuma visitar a Graciosa? Ou, pelo facto de não ter nascido aqui, não se sente tão próximo? Não, eu gosto muito de lá. Já tem um bom tempo que eu não vou lá. Eu estive em Portugal em 2019, em dezembro, né?
de 2019. Estive lá com minha esposa e com minha filha, mas infelizmente eu não fui na Graciosa, né, por conta que era inverno, lá é muito frio, e a gente ficou somente ali no continente, em Lisboa, no Porto. Eu tive na Serra da Estrela, Belmonte. A gente fez um passeio por ali, por alguns lugares ali. E quando visita a Ilha Graciosa, a terra dos seus pais, e em particular a Vila da Praia, onde nasceu o senhor seu pai, o que é que sente? Na verdade, meu pai nasceu na Vitória. Na verdade, eu nasci no lugar da Vitória. Na Vitória. Casei na praia. A minha esposa era filha única, né? Também da praia? É da praia. Então, sempre quando eu vou para a Graciosa, eu fico na praia. Muito bem. Praia. Por respeito à sua esposa, pois cá está. E muito bem. Mas o Dr. Orlando sente uma ligação afetiva à Ilha Graciosa, embora não tenha nascido lá? Sim, gosto muito de lá. Tenho boas recordações, os parentes que tenho lá também. É muito bom. Gostaria de ir mais vezes lá. Infelizmente, o tempo não nos permite, né? E fica longe, é verdade, fica longe. Aliás, é curioso que Salvador da Bahia tem essa ligação, por via da Casa dos Açores, à Ilha Graciosa, mas também a outras importantes localidades dos Açores, como Ponta Delgada e Angra do Heroísmo. Todos sabem, certamente, que Salvador da Bahia foi a primeira capital colonial do Brasil português, durante mais de 2 séculos até. E que é uma das cidades mais antigas da América, foi fundada por ordem do rei Dom João III. Curiosamente, o mesmo monarca português que elevou Ponta Delgada à categoria de cidade a 2 de abril de 1546. Ainda agora comemorou 475 anos de cidade. Portanto, temos aqui um rei que nos é comum. Hoje, enfim, a cidade de Salvador tem quase 3 milhões de habitantes, é uma mega cidade à escala portuguesa e mesmo europeia, mas tem, por exemplo, também uma certa cumplicidade histórica até, e urbanística sobretudo, com a nossa cidade de Angra do Heroísmo. Salvador, na sua zona inicial e interior, apresenta uma estrutura urbanística que é muito idêntica à baixa da cidade de Angra do Heroísmo, que, aliás, é também contemporânea da sua fundação. O centro histórico de Salvador da Bahia está classificado pela Unesco como Património Mundial desde 1985, tal como a cidade de Angra do Heroísmo é também, como bem sabem, cidade de Património Mundial da Unesco. E também por isso, as duas cidades, Salvador e Angra, são cidades irmãs desde 1985. Passado esse tempo todo, e graças, porventura, aos 40 anos de atividade da Casa dos Açores da Bahia, acha, Dr. Orlando, que ainda hoje se sente, de alguma forma, uma certa presença açoriana nessa imensa cidade de Salvador, para além da Casa dos Açores? Sim, tem, como eu falei, tem a maioria da Ilha Graciosa, logo a seguir da Ilha Terceira. Os outros estão antes, mas as pessoas, sempre quando podem, se vão na casa, gostam de ir na Casa dos Açores, gostam de se reunirem. E no dia da festa do Divino Espírito Santo, nós juntamos lá na faixa de 300 pessoas. Né? Então, e costumam fazer a festa do Divino uma vez por ano na Casa da Bahia, da forma tradicional açoriana, com as sopas do Espírito Santo, partilhadas gratuitamente por todos os presentes. O espírito é o mesmo? O espírito é o mesmo. Tem aquelas arrematações, conforme antigamente tinha nos impérios. Um leva uma oferta, uma garrafa de vinho, outro uma garrafa de uísque, alguma presente para poder ajudar justamente a festa, porque a festa, na verdade, nós matamos o boi e para dar comida justamente para 300 pessoas. Então,
o pessoal sempre, quando chega já próximo, está perguntando quando é o dia da festa, né? O que significa que envolve não apenas açorianos de nascimento e descendência, mas também, porventura, outros familiares, amigos, brasileiros em geral. E alguns amigos também são convidados. Aí não é só açorianos, é justamente açorianos em continente e tem também alguns também daqui de Salvador da Bahia, né? E lá está na zona nobre do Salão de Festas, a coroa do Divino, a bandeira do Divino, como sendo, porventura, os símbolos mais emblemáticos do próprio espólio da casa. Nós temos a bandeira justamente dos Açores, as bandeiras lá de Portugal, aqui da Bahia, e nós fazemos aí a festa, onde convida também o bispo daqui de Salvador, enfim, algumas autoridades, e aí nós fazemos a nossa festazinha. Agora, na verdade, há um ano, nós não fizemos a festa, não, por conta justamente dessa coisa. Vamos ver se nós fazemos este ano, mas... ainda não desistiram de fazer este ano? Vai depender porque não se pode juntar aquelas pessoas, então nós temos propriamente, não está tendo nada lá agora. Tem um ano... Em que altura do ano é que costumam fazer aí o Espírito Santo? É no dia da festa mesmo do Domingo do Espírito Santo. Em maio, portanto, no domingo de Pentecostes. Em maio. E este ano há de ser 23 de maio. Nós fazemos o dia da festa do Domingo do Espírito Santo. Oxalá a situação da pandemia já o permita. Isso não está fácil também aí, em Salvador, pois não? Não. Aqui tem um elevado número de casos, tem caído recentemente, mas ainda vamos dizer assim, a gente ainda está na expectativa com relação ao meio do ano, que o ano passado teve realmente o pico, né, da pandemia, foi justamente no meio do ano, junho e julho, e esse ano a gente está nessa expectativa, né, um pouquinho cedo para a gente poder prever alguma coisa. Eu só queria aproveitar a oportunidade para ressaltar a importância da Casa dos Açores aqui na Bahia, porque ela permite manter as tradições açorianas e portuguesas aqui. É uma coisa muito boa, né? Então, essas tradições do bacalhau, da sardinha assada, da caldeirada, da festa do Divino Espírito Santo, isso aí que foi uma iniciativa muito boa, né, dos fundadores, entre eles meu pai, de manterem essas tradições aqui, não deixarem elas se acabarem, né? Até porque quase todas as outras casas dos Açores convivem com outras associações direta ou indiretamente relacionadas com os Açores. No caso da Bahia, em Salvador, a Casa dos Açores é a única instituição açoriana. Açoriana ou descendente da açoriana. Isso. Por enquanto, nós continuamos mantendo isso. Mas provavelmente vai ter que abrir um pouco, né? Porque os sortes estão diminuindo. Agora, esse ano mesmo, faleceu um açoriano, né? Um rapaz até novo, né? Então, nós vai ter que abrir porque 50 sócios para manter a Casa dos Açores é pouco. Sim, é verdade. Em todo o caso, estávamos a falar da Covid, da saúde, e isso leva-nos a uma questão que eu gostaria também aqui de abordar, porque, por feliz coincidência, o seu filho, o Dr. Orlando Cunha da Silva, além de ser um reconhecido advogado de Salvador, é também, desde há vários anos a esta parte, o presidente da diretoria do Hospital Português da Bahia, que é uma instituição, para já, antiga, creio que com mais de 160 anos de existência e com uma missão notável ao nível da filantropia, uma instituição de benemerência social. Gostava, Dr. Orlando Silva, que nos falasse um pouco desse Hospital Português a que preside e que é, com certeza, desde logo, uma honra para a própria comunidade açoriana da Bahia. Não, claro. O Hospital Português, ele hoje conta com aproximadamente 3.200 funcionários, né? Nós temos a sede aqui em Salvador, né? E temos também, administramos 4 hospitais no interior,
2 em Conceição do Coité, um em Miguel Calmon e outro em Euclides da Cunha. Temos também a Quinta Portuguesa, né, que é uma área de mais de 470 mil metros quadrados. Lá ela sediava grandes eventos, casamentos, aniversários, confraternizações, inclusive do próprio Hospital Português, e que hoje encontra-se, vamos dizer assim, inativa, permanecendo lá somente a secretaria, o pessoal da segurança e também da manutenção, né, fazer a limpeza dessa área, em função da pandemia que se instalou aqui, né? Então, o Hospital Português, ele atende a população daqui de Salvador, é um hospital filantrópico, né, que atende, inclusive, alguns portugueses necessitados, mesmo que não sejam associados. Nós fazemos esse trabalho filantrópico com recurso próprio, né? O senhor já preside ao hospital há vários anos. Já. Eu já estive lá como diretor, depois fui convidado a ser presidente, passei 4 anos como presidente, fiquei 2 anos como presidente do Conselho Deliberativo e retornei agora em 2019, em meados de 2019, para esse outro mandato, né, como presidente, né? E, portanto, é um comandante à frente de um barco grande, como já vimos. Aliás, o mesmo se passa de alguma forma com a Quinta Portuguesa de Salvador, a que já fez referência e que é, de facto, um espaço notável, com salões de banquetes, um deles, aliás, com capacidade para 1000 convidados, com capelas, cozinhas, piscinas, campo de futebol. Geralmente funciona, presumo, como um espaço de aluguer para festas em geral, casamentos, por exemplo, em particular, mas aí estamos a falar certamente de uma associação privada, que não tem a ver nem com o hospital, nem com a Casa dos Açores. Não, ela tem a ver com o hospital. A Quinta, sim, a Quinta é do hospital. Ah, ok. A Quinta Portuguesa, ela foi criada lá atrás para acolher aqueles portugueses, né, mais humildes, que não tinham recursos e não tinham onde morar. E foi para acolher esses portugueses. Essa foi a razão da criação da Quinta Portuguesa, né, lá atrás. Muito bem. Para as pessoas que nos ouvem, terem uma ideia de dimensão do Hospital Português, nós temos hoje 401 leitos. 401 leitos no total. Entre leitos de UTI, de semi-intensiva, leitos de emergência, apartamentos, né? Nós temos 401 leitos. É um hospital muito grande. E para nós é um orgulho um hospital com essa dimensão, com essa importância, com essa missão, chamar-se Hospital Português e ser presidido por um português do Brasil com sangue açoriano. Nós, infelizmente, já estamos praticamente a terminar o tempo previsto de meia hora para esta nossa conversa, que, como é agradável e interessante, passa voando. Em todo o caso, eu gostaria de deixar aqui uma palavra sentida e merecida de justa homenagem ao Sr. Orlando Sousa da Silva, pelo trabalho notável que tem vindo a fazer desde há 40 anos a esta parte, em prol da afirmação e da preservação da identidade cultural açoriana na cidade de Salvador e, em geral, no estado da Bahia. Graças ao senhor, nós ainda hoje nos podemos orgulhar de ter uma Casa dos Açores como a vossa. Isso não é fácil, certamente. Presumo que, em alguns casos, tenha sido remar contra a maré para levar o barco a bom porto, mas também por isso ainda tem mais valor e também por isso queria deixar-lhe aqui esta palavra de merecida homenagem. E perguntar-lhe, por fim, como é que vai ser o futuro próximo. Já nos falou nos açorianos, nos seus filhos, nos seus netos.
o senhor, quando olha para trás e olha para o lado, acha que o património, a história, o percurso da Casa dos Açores está salvaguardado para os próximos anos, com os filhos e netos dos açorianos que para aí foram um dia? O que nós justamente, a nossa pretensão, não só da Casa dos Açores, como também do Hospital Português, é colocar justamente os filhos e os netos com a continuação. Porque os açorianos têm a Casa dos Açores, mas também fazem parte do Hospital Português. Então, está mais ou menos dividida ao meio. Metade açorianos e metade do continente. Então, os açorianos eles estão não só no gabinete português, como no Hospital Português, na Quinta, que pertence ao hospital, e a Casa dos Açores nós pretendemos levar justamente para os filhos e para os netos. Né? Por enquanto, com dificuldade, mas nós vamos continuar nessa linha. Né? Muito bem, essa é a melhor maneira de terminarmos a nossa conversa, com essa palavra de esperança e de confiança no futuro, até porque, como já vimos, é graças aos açorianos que se eleva bem alto o bom nome de Portugal por terras de Salvador da Bahia. Muito obrigado ao Sr. Orlando Sousa da Silva, também ao Dr. Orlando Cunha da Silva, pelo gosto que nos proporcionaram desta nossa conversa e pela oportunidade que tivemos assim de conhecer melhor o trabalho importante desenvolvido desde há 4 décadas a esta parte pela Casa dos Açores da Bahia. Muito obrigado aos dois, muitos parabéns e muita força para continuarem a levar este trabalho por diante, com os vossos filhos, com os vossos netos, mas sempre em nome dos Açores. Queria agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam, não só os que estiveram em tempo real, inclusive partilhando mensagens de diferentes pontos da açorianidade global, como agradecer àqueles que certamente vão ver esta gravação, que fica disponível a partir de agora na página oficial de Facebook da Direção Regional das Comunidades. Agradecer à prata da casa, neste caso através do Dr. Walter Pérez, que conduziu tecnicamente esta nossa emissão, e dar a palavra final, como tem sido habitual, ao Sr. Vice-Presidente do Governo dos Açores, o Dr. Artur Lima, que nos deixará aqui a sua habitual mensagem, dirigida especialmente a todas as casas dos Açores. Muito obrigado pela atenção de todos, bem-aja, haja saúde e até uma próxima oportunidade. E brevemente nós vamos ver, depois dessa pandemia passar, ver se nós se encontra novamente. Isso mesmo, vamos torcer por isso. Obrigado, até sempre. Ficamos então com o Dr. Artur Lima e na próxima segunda-feira aqui estaremos com outra Casa dos Açores. Nesse caso, a Casa dos Açores do Ontário, no Canadá. Até sempre. Obrigado. 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 Bem-aja a todos os presidentes das 16 Casas dos Açores que, com esforço, arrojo e dedicação, promovem os Açores nos 4 cantos do mundo. A iniciativa Conversas com a Diáspora, promovida pela Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores, é uma oportunidade para estreitarmos ligações neste tempo atípico de pandemia, dando visibilidade às nossas casas dos Açores. Parceiros inestimáveis da região na defesa e promoção dos interesses do arquipélago. Deixo-vos, por isso, uma mensagem de apreço pelo trabalho que diariamente realizam em prol das nossas comunidades, imigrantes, seja no apoio à integração dos nossos conterrâneos nas terras de destino, seja também na preservação e divulgação do património e cultura açorianos. Os Açores não são apenas 9 ilhas. Os Açores são um estado de alma sentido pelos residentes e pelos imigrantes que, com saudade, não esquecem o seu berço natal. Espero que esta pandemia passe rapidamente para que possamos estar todos reunidos novamente, para que todos possamos estar juntos e seja apenas um até breve. Bom trabalho a todos.